A pandemia do novo coronavírus em 2020 paralisou o mundo inteiro. A indústria do entretenimento foi uma das mais atingidas. Um impacto e tanto sobre a vida de vários profissionais, como, por exemplo, os dubladores brasileiros. Bom, a pandemia afetou negativamente, como afetou todo mundo, mundo afora. Bom, os primeiros 2 meses foram bem complicados porque basicamente o pessoal da dublagem ficou sem trabalhar porque os estúdios não estavam funcionando, não estavam ainda estava acontecendo uma conversa sobre os protocolos de segurança, sobre como fazer para dublar de uma maneira segura para os profissionais, e ficou um bom tempo com a galera, enfim, nessa problemática sem nenhum trabalho. Pois é, pandemia 2020, o ano fatídico. Gente, sem brincadeira, caramba, que ano, né? As primeiras informações foram que só pegava em gente de grupo de risco, pessoas mais velhas, e temos muitas pessoas dentro da dublagem acima de 50 anos, pessoas realmente de grupo de risco, com doenças pré-existentes, enfim, pessoas que estavam ali sujeitas a pegar essa doença que pouca gente conhecia, nem a galera da OMS sabia, então era um risco notório para o mundo inteiro. A dublagem parou, o stand-up comedy parou e as aulas de teatro também pararam, né? Que eu também sou professor de teatro, mas eu me isolei em Nova Friburgo, fiquei 4, 5 meses lá e lá eu me reinventei, fiz parcerias, continuei produzindo de casa, uma espécie de home office e segui a vida da forma mais tranquila possível, né? Sempre me protegendo, esperando tudo isso acabar. Em princípio houve uma paralisação total, né? A gente parou de trabalhar e logo em seguida nos reunimos, né? Toda a equipe, toda a comissão de dubladores para definir o que ia fazer. E aí a gente começou a montar estúdios em casa. Então as pessoas foram obrigadas a montar estúdios, porque até então a gente trabalhava todo mundo presencialmente, e passamos a fazer o trabalho em home studio, né, à distância. O que dá um problema sério por conta até do delay, gravar à distância é complicado, é um novo formato, é muito complicado. Mas estamos trabalhando, apesar de que o trabalho também caiu muito. Justamente por conta da pandemia, parou-se de produzir lá fora, as produções que estavam sendo feitas, séries e tudo parou, filme, mesmo desenho animado, quer dizer, parou de se produzir. Por conta da pandemia, ao longo dos últimos meses, muitos filmes passaram a ir para as plataformas de streaming apenas em versão legendada. Eu prefiro os filmes dublados, porque eles são mais fáceis de ser compreendidos. Os filmes legendados, ou você presta atenção nas cenas dos filmes, ou na leitura do filme. E com isso você acaba perdendo conteúdos e detalhes. Um dos filmes que eu me interessei em assistir nessa pandemia foi O Milagre na Cela 7. Um filme que se passa na Turquia, onde um homem com deficiência intelectual, ele é acusado pela morte da filha de um comandante do exército de lá. E ele também tem uma filha na mesma idade dessa menininha, que acabou indo visitar ele na prisão várias vezes e para ajudar o pai. E o mais interessante é que antes do filme começar, a Netflix coloca um aviso onde explica que esse filme não pôde ser dublado devido à pandemia para preservar a saúde dos dubladores. No começo eu relutei um pouco em assistir ao filme,
porque fazia tempo que eu não assistia filmes com legendas. Mas eu me obriguei, vamos assim dizer, a assistir o filme e gostei muito do filme. É um enredo, uma história muito bonita. E aos poucos fui me adaptando no decorrer do filme entre a leitura e as cenas do filme. Bom, hoje em dia, depois mais ou menos de uns 2 meses, a partir do momento em que decretaram que ia ter isolamento, quarentena, por volta ali de final de abril, meados de maio, por ali, algumas empresas já começaram a abrir o estúdio para dublagem presencial. E os protocolos, aos poucos até aumentaram, porque foram surgindo mais informações sobre o que é o vírus, como combater, e basicamente hoje o que nós temos, você chega ao estúdio, medem a sua temperatura para saber se você não está com febre, você coloca álcool em gel na mão, e isso é uma coisa bacana que tem espalhado pelo estúdio todo, né? Bom, depois disso nós temos a parte da touca. Tem uma touca, tem luva e também tem como se fosse algo que cobre o pé também, né? Descartável, isso, todos os citados são descartáveis. No intervalo entre um dublador e outro está sendo usado uma luz infravermelha que, enfim, até onde eu sei, mata toda a possibilidade do vírus ficar ali no ar. Então, a partir do momento que os estúdios começaram a fazer o trabalho presencial com todas as normas de segurança, a gente começou a voltar a gravar de acordo com a demanda das produções. E teve muita gente, inclusive de grupo de risco, que até hoje não foi para os estúdios, trabalha de casa. Muita gente jovem continua trabalhando de casa, ainda não saiu por conta dessa pandemia. E foi um medo realmente no início generalizado de todo mundo, porque ninguém conhecia. Eu fiquei bem cabreiro. Mas eu tive que sair, eu tive que ir aos estúdios para gravar, porque as contas vieram e eu, infelizmente, eu não consegui gravar de casa. Tem uma galera que conseguiu montar uma estrutura de home studio, né, dentro de casa, né, e tem uma parte dos profissionais não teve como fazer isso, e, enfim, dentro do protocolo de segurança que os estúdios estão adotando, teve um pessoal que acabou se sentindo seguro para trabalhar. Então, basicamente, tem essa divisão técnica de um pessoal que está conseguindo dublar de casa e um pessoal que está conseguindo dublar indo ao estúdio. O investimento para criar um estúdio em casa para um dublador trabalhar necessita de microfones de qualidade e isolamento acústico. Bom, então nesse primeiro momento eu preferi fazer a aquisição dos equipamentos. Eu já tinha o computador e aí eu comprei o microfone, o antipuff e o fone, né? Então eu precisava isolar acusticamente o quarto aqui onde eu gravo. Então o que eu fiz? Eu tinha uma cama que eu não usava, uma cama de casal. Então, com a ajuda do meu marido, eu peguei o colchão dessa cama, medi exatamente ali o tamanho da minha janela, cortei o colchão e eu encaixo ele na janela para poder gravar. Então isso ajuda a isolar o som, né? E aí, para fazer o tratamento, hoje em dia eu tenho essas espumas, né, que cobrem aqui, que revestem todo o estúdio. Mas na época eu não consegui comprar. Inicialmente eu me preocupei em comprar um microfone de boa qualidade. Esse aqui é o Blue Yeti Nano.
um anti-puff e um fone também de boa qualidade. Nesta pandemia, muitos trabalhadores tiveram que se adaptar a uma nova realidade. Com os dubladores não foi diferente. As dificuldades não abalaram quem tem um grande carinho pela profissão e que coleciona muitas histórias. O meu interesse na dublagem surgiu no exato momento que eu vi pela primeira vez um filme americano e a voz que saía no alto-falante da TV em preto e branco era em português. E eu fiquei fascinado com aquela possibilidade de entender um filme inteiro sem ter que ler letreiros. Ainda mais que os letreiros de filmes na TV sempre vazavam para os lados. No cinema era tranquilo a gente ler a legendagem, mas na TV elas vazavam para o lado, era muito complicado, a gente perdia muita coisa. E aí veio a dublagem. E eu fiquei apaixonado por aquela possibilidade. Que coisa, um filme inteiro falado em português. E foi uma paixão imediata. Sempre sonhei com essa profissão, sem ter a mínima ideia de como fazê-la, como fazer dublagem. E muito mais complicado para mim ainda era saber como chegar numa empresa de dublagem, como eu cheguei. Por acaso, por puro acaso. Eu iniciei muito jovem a minha carreira, né? Eu já, assim, muito garoto, eu gostava de brincar na garagem de casa, eu com 12 anos, ficava fazendo uns esquetezinhos e mostrava para a criançada menor do que eu. E isso era uma brincadeira, mas ficou aquilo na minha cabeça. Eu, aos 14 anos, eu me deparei na frente de um teatro em Recife. Eu morava lá na época. Sou nascido no Rio de Janeiro, mas criado no Norte e Nordeste, né? E então iniciei minha carreira nesse teatro. Procurei saber quem era o diretor, fui bem acolhido, fiquei assistindo os ensaios e num belo dia eu estreei. Fiz alguns anos de teatro em Recife e descobri que o meu grande sonho era me profissionalizar, descobrir aquilo que eu queria. Abandonei a faculdade de Direito, que eu comecei muito jovem, aos 17 anos. E já aos 18 eu estava no Rio de Janeiro para tentar me profissionalizar e vinha muitas vezes a São Paulo também fazer testes e tudo mais. Um belo dia eu ganhei um teste em São Paulo, me mudei para teatro. Ali eu conheci televisão, cinema, a própria dublagem. Em 1973, final do ano, eu estava no Rio de Janeiro por outros motivos, e a minha mulher, minha ex-mulher, viu no jornal O Globo um anúncio na Herbert Richards, no jornal O Globo da Herbert Richards, convidando pessoas com boa leitura em voz alta para fazer um teste, para ingressarem no cast de dubladores da empresa. E eu me apresentei. Eu sempre tive boa leitura, desde o primário eu sempre tive boa leitura em voz alta, que é a principal ferramenta de trabalho do dublador. Me apresentei com muitos candidatos, fizeram uma primeira seleção, mais uma, e no final ficamos 16 pessoas selecionadas. Quando foi Carnaval, pouco depois do Carnaval de 74, eu estava entre os estagiários. E isso foi fundamental para mim. Foram poucos dias de um aprendizado junto com os profissionais. Consegui fincar os pés na profissão, onde eu trabalhei por quase mais 40 anos, porque eu já tenho um bocado de tempo que eu não dublo. É uma profissão apaixonante. Muitos dubladores lembram com carinho dos antigos estúdios Herbert Richards, Alamo e Gota Mágica, que já não existem mais. E afinal de contas, quais são as gigantes dos dias de hoje? O mercado ele é dinâmico. Quando eu comecei lá nos anos 70, né, existia só a Alamo, a BKS, que era a antiga AIC, muito conhecida no Brasil todo. No Rio de Janeiro existia a Herbert Richards e outras dubladoras. Todas as manhãs eu chegava no pátio da Herbert Richards,
para poder atender às convocações dos personagens que me escalavam. Mas antes eu tinha que passar no estúdio para poder fazer as apresentações dos filmes. Era a melhor parte do meu dia. Eu entrava no estúdio, a secretária me dava uma folha de papel A4 com os nomes dos filmes. Eu já comecei a fazer essa apresentação sem dizer os nomes dos atores, que a apresentação era mais longa, era feita pelo Mariano do Blasievics. E mesmo durante o período dele como apresentador, os nomes dos artistas já não eram falados. Então eu passei a fazer só até um personagem que eu dublo, que eu amo, que é o Batman. Eu próprio fazia a apresentação e eu sou a voz do personagem do Batman Animated. E era numa distribuição Warner Brothers Television, Batman, versão brasileira, Herbert Richards. Era a minha felicidade. Saía daquele estúdio, já ia para o pátio para ficar ouvindo as convocações. Marcha, estúdio A, marcha, estúdio B. Foi um período muito rico na minha vida. Um advento do VHS, depois o DVD, depois os canais a cabo, os streamings. Quer dizer, hoje existe assim um universo muito grande de trabalhos para serem dublados. Então, naturalmente, que o mercado se expandiu, o mercado cresceu e deu possibilidade, abriu portas para muitas empresas entrarem no mercado. Então, hoje, não existem mais as gigantes, existem as grandes empresas estabelecidas, mas muito pulverizado o mercado. Mas eu poderia falar de duas grandes empresas em São Paulo, que são a TV Group e a Vox Mundi, que hoje tem um grande volume de mercado. Não quer dizer que elas dominem, porque o mercado é muito maior do que elas próprias. A dublagem de games no Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos, porém, o processo de dublar um jogo é diferente de outras mídias. Eu entrei para dublagem em 2013, efetivamente eu comecei com um game que era mais hypado na época, que era o Assassin's Creed 3, eu fiz o Benjamin Franklin. Primeiro lugar e mais óbvio, elas são mais sábias. Portanto, tem conversas muito mais interessantes. E se tornou popular, né, gente? Porque vamos combinar, é muito mais fácil você jogar ali em português, né? Além de popularizar, porque fica mais fácil ali no jogo de você jogar com a sua língua local, né? Tem também a questão da deficiência, né? As pessoas com deficiência visual, que facilita, né, gente? Por favor, né? Vamos combinar, acho que fica muito mais fácil você, ao invés de ficar lendo legenda ali, ninguém é obrigado a saber inglês. Eu, por exemplo, eu entendo muita coisa, mas, poxa, você tem um comando para fazer, se vem o comando em inglês, você não entende aquilo, e aí, como é que fica? Bom, as principais diferenças, né, entre a dublagem convencional e a de games é o seguinte, sendo bem sucinto, a dublagem tradicional você narra ali no tempo, no boneco, entre aspas, você vê ali na TV, né, você está vendo a cena acontecer. A dublagem de games, não. A dublagem de games você dubla na wave, na onda, que todos fatalmente já viram, né? Aquelas ondinhas do som, da música, aquelas coisinhas traçadinhas assim. Aqui é Fort Hala, a vila deles. Foram eles que se transformaram em ursos, como nas lendas sobre os berserkers. Eu vi com meus próprios olhos. Posso ter sido o único. Todos os outros estavam olhando para o jovem Lugus. Ele disse que conseguia beber um barril de cerveja de uma vez. E quase conseguiu. Dublar o game, você só tem ali o áudio. Você só tem um gráfico onde tem o áudio. Você não tem a imagem. Você não tem nenhuma figura de nenhum personagem, nenhuma cena. Então, num filme, você assiste aquela imagem com aquele som, você tem o seu texto ali, você marca seus textos, você ensaia e você grava logo em seguida. No game não, no game você ouviu o original, grava em seguida, ouviu o original, grava em seguida. A única coisa que tem que manter é ali no tempo daquele gráfico. Então você, por exemplo, o personagem fala ali, alright, 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 aí você vai mandar um opa, opa, opa.
naquele mesmo tempo, porque tem não o sincronismo de boca, mas um sync que vai ser colocado posteriormente, depois que é gravado a voz do personagem, que eles fazem os desenhos, os gráficos e fazem aquele movimento da boca de acordo com o que foi gravado no áudio. Então essa é a diferença. Na dublagem convencional você tem o audiovisual e no game você só tem o áudio. Ei, vamos ser direto um com o outro? Eu sei que a vanguarda tá me observando. Eles querem que você espie, não é? Início de 2020. Pandemia. Aí teve aquele lance lá de estúdios parando e tal. E houve um problema de logística, tanto com o cliente quanto com o estúdio que estava sendo dublado, Destiny, que não era mais no Rio de Janeiro, era em São Paulo. Mas os fãs, ao ouvirem que era uma outra voz, sem ser a minha, num personagem chamado Derivante de Destiny 2, que é um personagem super carismático, quando eles ouviram que não era a minha voz, eles entraram em contato comigo, porque eu tô sempre em contato com a galera da comunidade de Destiny, e eles falaram: Márcio, o Derivante voltou, só que não voltou com a sua voz, voltou com a voz de um dublador de São Paulo. Aí eu entrei no meu canal no YouTube, fiz uma live, me pronunciei falando: galera, olha só, eu não tô sabendo de nada, ninguém entrou em contato comigo, então, infelizmente, fui substituído, não sei porquê. E aí a galera levantou uma petição, fizeram abaixo-assinado, mandaram lá para os Estados Unidos e entraram em contato com o cliente, que no caso é a Band, e eles prontamente entraram em contato comigo e falaram: olha, os fãs estão pedindo que a sua voz volte. E logo em seguida eles resolveram isso, a minha voz já voltou, eu gravei, foi realmente um problema de logística, um lance de comunicação entre os americanos e o estúdio aqui no Brasil. Mas já está tudo resolvido, a minha voz estará novamente no personagem Derivante, o The Drifter, né? Mas graças aos fãs, então por isso que eu sempre digo, valorizem seus fãs, conversem com seus fãs, troquem ideias com eles, porque foram os fãs que trouxeram a minha voz de volta. Eu sempre fui muito grato a eles e sou até hoje. Foi isso que ocorreu, mas já tá tudo resolvido, gente. Beleza? O Deriva aqui também gosta de brincar de X9. Mas pensa nisso. Se ficar do lado deles, você é um homem morto ambulante. Meus jogos irritaram muita gente perigosa. Fica comigo e eu cuido de você. Muitos foram os momentos que popularizaram o trabalho do dublador. Contudo, algumas séries elevaram a profissão para outro nível. Querida, cheguei! A dublagem sofria, e ainda sofre hoje, mas muito menos, um preconceito odioso. Tinha um jornalista no jornal O Globo que, quando fazia a resenha dos filmes que a Globo ia passar à noite, ele dizia: infelizmente tem a dublagem insuportável. Amanhã tem tal filme. A dublagem já é motivo para você não ver, mas vale a pena ver a atuação na tela de fulano de tal. E era uma coisa muito doída abrir o jornal para ler. Todo dia na resenha tinha uma piadinha grotesca contra a dublagem. O Jô Soares foi um crítico ferrenho da dublagem, sempre debochou muito da dublagem. Mas teve um momento em que houve uma virada e veio uma série chamada de Família Dinossauros. E por causa da Marisa Leal, que fazia o Baby, a coisa mudou. Toda hora repórter procurando lá para entrevistar a Marisa, o José Santa Cruz. Bom dia, minha família que me ama. Não é, mamãe? Foi um momento da virada. A partir desse desenho, eu digo com absoluta segurança, a postura dos preconceituosos conosco mudou radicalmente, felizmente. De fato, assim, Cavaleiros é um divisor de águas.
existe a dublagem antes e depois de Cavaleiro do Zodíaco, né? O sucesso foi tão grande, tão imenso, que passou a ter aqui no Brasil, assim, inicialmente em São Paulo, depois se espalhando pelo Brasil todo, eventos relacionados à dublagem e principalmente a anime e muito especificamente a Cavaleiro do Zodíaco. Então eu dei milhares de palestras, viajei o Brasil todo, não só a capitais, como o interior também, cidades no norte, no sul, no leste, no oeste, e realmente assim tirou a dublagem dos estúdios e colocou a dublagem hoje numa visibilidade muito grande, onde a gente tem muitos seguidores, então contribuiu demais para a divulgação desse nosso trabalho que é tão importante e que faz parte da vida da gente todos os dias. Então, para homenagear Cavaleiros do Zodíaco, Ave Fênix! Pare de ser ingênuo! Minha vida só pertence a deusa Atena! Então, terá que me vencer! Golpe fantasma de Fênix! Não resta dúvida que o Wiki de Fênix é o carro-chefe, é o que tem maior visibilidade, é onde as pessoas me conhecem, né? Muito mais assim através desse trabalho. Eu não tenho nenhuma obrigação de lhe dizer o meu nome, mas se eu não disser, irá para o inferno sem saber quem acabou com a sua desprezível vida. Mas isso não será justo. Por isso eu vou me apresentar e espero que nunca se esqueça de mim. Eu sou o Wiki de Fênix! Agora, a minha carreira é muito longa, né? Eu dublo há muitos anos atores como o Nicolas Cage, o Pierce Brosnan, o Jeff Goldblum, o John Travolta, o Richard Gere, o Bruce Willis, entre outros. E também tenho personagens famosos como o Mestre Shifu, de Kung Fu Panda, ou aquele Barney dinossauro, amo você, você me ama. Somos uma família feliz, com um forte abraço e um beijo te direi. Esses são trabalhos assim que realmente marcaram gerações e que também tem uma marca muito forte dentro do meu trabalho. É isso. Além disso, tive o prazer enorme de poder ter sido a voz de Jesus naquele filme épico, filme clássico, Jesus de Nazaré, do Franco Zeffirelli. Vocês ouviram este homem? Eu não encontrei tanta fé entre o povo de Israel. Pode ir. Sua fé curou seu criado. Essa é a minha carreira e, entre outros trabalhos, eu tenho muita coisa ainda por fazer. Eu não tenho a dublagem mais importante. Eu tenho uma série de trabalhos de dublagem que eu acho importantes demais. Os filmes que eu fiz do Charlton Heston, Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, El Cid, foram filmes fantásticos dirigidos pelo Telmo de Avelar, que era o meu diretor dos filmes que eu narrei para a Disneylândia. Narrar os desenhos da Disneylândia também foi um dos meus momentos mais importantes como profissional. E eu dublei atores maravilhosos, como até há pouco tempo eu dublei Clint Eastwood. O último trabalho dele foi Gran Torino, um filme que eu amei fazer. Você precisa aprender como os homens falam. É só prestar atenção no modo como Martin e eu provocamos um ao outro. Tudo bem? Está pronto? Claro. Mas o que mais me dá retorno afetivo é o Batman Animated. Estamos do mesmo lado, mas não somos iguais. Yeah.